Certo, então eu resolvi entrar. Ó, se vocês virem que a live tá trancando muito, por favor me avisem. Se não tiver como ver direito, se não tiver como ouvir, eu até esqueci de limpar a câmera. Ai, pessoal. Complicado, não tem muito o que tá. Tem aqui, ó. Pronto. Não melhorou nada. Tá, então tá, tudo bem. É o seguinte, gente, não preparei nada pra falar com vocês, pelo visto vai ser assim. Vai ser assim, quando eu tiver alguma coisa na cabeça eu venho e falo. Pode ser uma live de 2 minutos, ou de 40, porque eu gosto de falar. Mas é o seguinte, eu senti de falar com vocês, e eu não vou esgotar esse assunto aqui, né? Até porque eu não o preparei, é algo da minha vida, do dia a dia. Sobre a vida espiritual das crianças. Há quem diga, coitados, que sempre muito gentil, muito delicado. Há quem diga, erroneamente, que a vida espiritual, ela não condiz com a infância. Que as crianças, elas estão em outro momento e que a espiritualidade, ela virá depois. Errado. Professor Felipe Neri, como vocês que acompanham já há mais tempo, quem me conhece sabe, né? Eu sou assim, me considero uma pupila do professor Felipe Neri, busco ouvi-lo sempre, estar grudada nele toda vez que ele vem para a região onde moro. O admiro muito, muito mesmo, sim. Minha família ama o professor Felipe Neri e damos ouvidos ao que ele fala. E eu lembro que quando nós demos a notícia a ele de que estávamos esperando José Inácio, né, nosso primeiro filho, acho que na época não devia nem ter nome ainda, não sei, acho que não. Nós dissemos, né, estamos esperando, nosso filhinho, nanã, ele deu os parabéns e ele disse assim, começa agora a ler a Bíblia para ele. Leia a Bíblia, né, em voz alta, e ele vai ir ouvindo, e ele vai se habituando aos nomes Jesus, José, Maria. E eu lembro dele falando, cara, ele falando é muito engraçado, se eu for imitar vai ficar ridículo, né? Mas, bom, daí vocês podem dar muitas risadas. Eu lembro dele falando assim, mas a criança não entende, é muito novinho ainda, ele nem vai discernir o que tu tá falando dele. Entende? Vai entender. Vai ficar no imaginário dela, a voz da mãe, a ternura da mãe, sabe? Aquele conforto do colo da mãe, do carinho da mãe e a voz. E ele disse, quando nascer, leia leia em voz alta os evangelhos, leia a Bíblia e faça essa criança ouvir. Que seja o primeiro livro o qual será lido para essa criança, que essa criança crie familiaridade. Eu lembro dele fazendo assim, ó, Jesus, chegou perto assim, Maria, no sentido de que a criança, ela vai ter na sua memória a voz, a ternura, a boa lembrança daquele momento familiar, com a voz, né, seja da mãe, seja do pai, falando os nomes santos de Jesus, Maria e José. E o texto, né, o texto mesmo, o texto sagrado das escrituras. Então, assim, a criança, ela está preparada para ouvir de Deus. A criança, ela está preparada para o eterno, porque isso é algo que com o qual nós já nascemos. Esse buraco, nós já nascemos com esse buraco interno, que só pode ser preenchido por Deus. Nós nascemos como seres humanos com necessidade de Deus. Então, desde sempre, desde o útero, nós devemos falar com a criança quando formos à missa. Agora estamos na missa. O que é a missa? O santo sacrifício, o maior ato de amor, é o céu na terra. Nós vivemos a missa com amor, meu menininho, minha menininha, porque nós queremos ir para o céu. Vivendo a missa, nós já estamos provando desse céu que queremos viver, provando da comunhão plena com nosso Senhor Jesus Cristo. A catequese, ela não acontece simplesmente quando a criança, sei lá, faz quantos anos, né? Porque, enfim, hoje em dia é mais tarde, enfim, as paróquias querem que a gente coloque os nossos filhos já maiores, né? Quando a gente corre o risco de já tê-los perdido pra fé, né? Mas, filho, não quero entrar em polêmica. É o seguinte, a catequese, ela começa no berço. Oi? Quem é que entrou? Olá! A catequese, ela já começa no berço. Na verdade, no útero mesmo, na barriga. A gente indo pra missa,
Nós falando para o nosso filho, ó, estamos indo para a missa, rezando um terço, buscar rezar com amor, fazendo leituras espirituais. É ali que a gente vai plantando a semente de eternidade no coração dessa criança. Mãe convida, olá! É ali que nós vamos plantando a semente de eternidade. Então, desde o princípio, sabe? A catequese não é algo que quando a criança tem, sei lá, como eu dizia, 6, 7, 8, 9, 10 anos, a gente vai matricular na igreja e pronto, um catequista, que muitas vezes a gente nem sabe quem é, vai se responsabilizar pela educação da fé dos nossos filhos. Não, negativo, não pode ser assim. A catequese se dá desde o útero. Nós somos os responsáveis pela evangelização dos nossos filhos. Então, quando os nossos filhos, quando eles vão ser evangelizados e vão aprender a rezar, quando eles nos virem rezando, não tem outra forma, sabe? Não adianta a gente falar para os nossos filhos, lê, meu filho, tu tem que gostar de ler, meu filho. As crianças naturalmente imitam os pais. Então, quando meu filho me vê lendo um livro, quando meu filho me vê sentada com os meus livros, ele naturalmente pega os livros dele e senta para ler, traz para mim, para que eu leia para ele. E a mesma coisa com a vida espiritual. Então, se eu quero que o meu filho seja um homem orante, ele precisa desenvolver essa vida de oração a partir de mim, a partir do meu esposo. Somos nós quem vamos imitar as suas mãozinhas, vamos ensiná-lo a rezar, vamos rezar com ele, vamos passar as primeiras orações vocais. Então, a vida espiritual, claro, e não é só isso, né? Não é simplesmente ler a Bíblia, até nem é isso que eu ia falar mesmo, eu disse, é livre aqui, eu não preparei nada, tô só comentando coisas que vêm na minha cabeça, não vou esgotar o assunto. Mas assim, não é só ler a Bíblia, não é só, tudo isso é maravilhoso, é essencial, mas não é só contar a vida dos santos para os nossos filhos, não é só ensinar a rezar, que é o principal mesmo, né? É a base, realmente, nós precisamos falar com Deus, não é só também mostrar aos nossos filhos quando nós dermos esmola, quando nós fizermos caridade, é tudo isso e um pouco mais. É o diálogo mesmo. Que o diálogo é a oração, né? Mas é que existem modos e modos de oração. Uma coisa é nós rezarmos orações vocais, o terço, essas orações vocais. Outra coisa é nós ensinarmos os nossos filhos de que o céu, por mais que nós não vejamos os seres espirituais, o céu está presente. O céu se faz presente na casa, na vida, no coração daqueles que desejam viver esse céu. Nós já adiantamos parte do céu quando desejamos verdadeiramente viver o céu eternamente. Então, por exemplo, aqui em casa, como sempre funcionou, né? O José, desde muito pequenininho, 1 mês e pouquinho, ele começou a dormir a noite inteira. Então, e ele, com 30 dias que eu me lembro, eu já coloquei ele no quarto dele, né? Quando eu já tava pequena na banheira, taquei lá pro bercinho dele mesmo. E desde o princípio, fazíamos orações, colocávamos ele para dormir. Naquela época, o nosso terço em família era rezado à noite. Então, ele mamava rezando, nós rezávamos o terço enquanto ele mamava, ele era muito pequenininho, né, mesinhos. Ele já ia ouvindo aquele terço. Aquelas palavras, as palavras da Ave Maria, do Pai Nosso, do Creio, tudo isso, diariamente ele já ia ouvindo, já ia sendo gravado na memória dele, aquele bom momento de aconchego, de carinho, de escuridão, aquele ambiente todo, tudo isso vai marcando a criança, positiva, né, ou negativamente, depende de como nós vivemos, né, de como nós vivemos o dia a dia da nossa família. No caso dele, graças a Deus, com certeza marcado muito positivamente. Então, eu colocava ele para dormir e sempre falei para ele, mamãe te ama muito, papai te ama muito, mas Deus Nosso Senhor te ama ainda mais.
Mamãe vai dormir, mamãe vai pro quarto dela, mamãe tá lá no outro quarto junto com o papai, mas a mamãe do céu tá aqui contigo, meu amor. A mamãe do céu tá sempre contigo. Então essa consciência de que a criança ela não tem só a mamãe da terra, que se ausenta, que às vezes não tá presente, que muitas vezes não vê quando ela cai, rala o joelho, bate a cabeça, mas a mamãe do céu tá sempre junto. A consciência de que o anjo da guarda está sempre junto, a gente tem que passar para a criança, invocarmos os anjos onomásticos, os anjos patronos, né, os protetores da criança, como no caso do José Inácio, tem uma penca, né, pessoal? Porque José a São José, homenagem a São José, meu pai espiritual. Inácio, né, Santo Inácio de Loyola. Aí a criaturinha nasceu, daí tem o calendário, né, o antigo e o novo. Então tem já 2 patronos aí, pelo menos. São Frei Galvão, que também tomamos as pílulas para engravidar dele. Enfim, tem uns, né? Aí invocamos com frequência, eu conto para ele desses santos, como que eles ajudaram a que o José existisse, né? Que ele hoje fizesse parte da nossa família, o quanto ele foi desejado, e falando que foi o céu que ajudou, que o céu nos deu ele de presente, que essa vida é muito importante, que ele é muito amado. E eu acho muito interessante que eu ensinei para o José, que foi o papai do céu que deu ele para nós. E ele sempre diz, não, foi a mamãe de Del, foi a mamãe do céu. E é muito engraçado, né? Claro, com certeza, com a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, o José veio para nós, né, como um presente para nossa família, um acréscimo. Mas isso parte dele, assim, esse não, a mamãe do céu, tudo é a mamãe do céu. Meu filho, diz pra Jesus que tu o ama. Mamãe do céu, eu te amo, e Jesus, eu te amo. Então, assim, ele é um menino mariano por natureza, assim, ele ama Nossa Senhora. Ele ensinar os filhos a beijarem o crucifixo, a beijarem a cruz, ensinarmos os nossos filhos a se ajoelharem, a fazer, né, como são muito pequenininhos, genuflexão, eles não vão conseguir, mas ensinarmos os nossos filhos a se ajoelharem quando entram na igreja, não deixar que os nossos filhos se portem mal na igreja, não deixar que os nossos filhos saiam da igreja com displicência. Volta, dá tchau para Jesus. E com muito amor e com firmeza. As coisas de Deus a gente não pode deixar que eles brinquem. A gente não pode deixar que os nossos filhos brinquem, façam de qualquer jeito as coisas de Deus. Não podemos. Isso é muito grave, é muito sério. A criança não está respeitando, a gente põe os nossos meios dentro daquilo que nós conhecemos como pais, de repreendê-los, de fazermos uma contenção física, acalmá-los, mas mostrarmos para eles que quando se trata de Deus, a gente não brinca. Então, como eu dizia, entrou na igreja, vai colocar o joelhinho no chão, não consegue fazer genuflexão, é muito pequenininho, coloca os 2 joelhinhos, ensinar o sinal da cruz, não deixar que brinquem com as coisas de Deus e lembrá-los sempre de que o anjo da guarda está com eles. Eu sou uma mãe, eu era uma criança medrosa, não subia em árvore, enfim, eu era aquela criança bem de apartamento, assim, bem quietinha, né, criança dos livros, não era criança das árvores, do mato, não gosto dessas coisas. Aí, pra mim, não é natural deixar meu filho se pendurar por aí, não é natural. É um esforço, mas eu fico apavorada. Então, eu sempre digo pra ele pra rezar um santo anjo. Quando eu vejo que ele tá indo pra algum lugar, quando ele tá subindo em esses dias, até nas férias, olha, eu me venci muito, mas tudo bem. Eu sempre digo pra ele, reza um santo anjo, meu filho. Se eu vejo ele já tá em algum lugar alto, ou tá indo pra algum lugar alto, ou algum brinquedo que não tenha onde se segurar, eu fico apavorada, eu já digo, reza um santo anjo, José. Então, quando ele vai sair pra rua, eu digo pra ele, reza um santo anjo. Ele tá numa fase que ele quer que eu fique perto dele o tempo inteiro. Então, quer ficar perto de mim ou que eu fique perto dele, senão ele fica perto de mim, né? Ele não vai. Aí eu digo pra ele, filho, mamãe tá aqui. Pode ir, teu anjo da guarda tá contigo. Vamos rezar um santo anjo. Reza um santo anjo. O anjinho tá contigo. E é muito legal, que às vezes eu o escuto rezando um santo anjo sozinho, sem eu ter dito, simplesmente porque ele foi começar uma atividade, aí eu escuto ele falando lá o santo anjo do jeitinho dele, é a oração inteira, mas claro, umas palavrinhas diferentes, assim, porque ele, né, não fala perfeitamente ainda. Mas é isso, sabe? Ensinar para a criança que o céu está com ela, que o céu está presente, que ele pode até não ver o anjo, ele pode não ver Nossa Senhora, ou sim, né? Vai saber. Mas que
existe, o céu está ali, o céu está presente, o céu é de verdade. Então, essa consciência de que eles não estão sozinhos os ajuda muito, os fortalece muito, porque não é uma historinha, é verdade. Só que nós só seremos capazes de ensinarmos os nossos filhos de que o céu é de verdade, de que Deus é um Pai amoroso que nos ama profundamente, como se não houvesse outra pessoa a quem dedicar o seu amor, como ensina Santo Agostinho, de que o anjo da guarda está sempre conosco. Nós não vamos poder ensinar isso aos nossos filhos se isso não for realidade nas nossas vidas de pais. Então, cultivar o hábito da presença de Deus. Como? Por meio de orações. Precisamos fazer orações. Não de forma que seja um peso. Eu tenho que fazer oração, 5 minutos de oração. Não, não é isso. É realmente querermos fazer oração, querermos o diálogo com Deus, queremos estar na presença de Deus, fazermos da nossa vida uma constante busca por nosso Senhor que tanto nos ama, de modo que correspondamos ao seu amor, que primeiro nos ama e que nos puxa para si. E a partir desse amor que nos é natural, nós vamos ensinando os nossos filhos a fazerem o mesmo. Então, se eu sou dona de casa, eu vou lavar uma louça, eu vou botar uma roupa na máquina, buscar, seguir o conselho de Santo Afonso. Reza uma Ave Maria antes de fazer o serviço. E depois, para fechar, eu não tô nesse nível, mas para fechar, uma Ave Maria depois de agradecimento pelo serviço feito. Buscarmos lembrar jaculatórias na nossa mente. E isso a gente vai passando para os filhos. Porque quando nós formos começar alguma coisa, nós vamos fazer um bolo com a criança, vamos fazer uns biscoitinhos com a criança. Se a gente tá começando o serviço com eles, e a gente tem o hábito de rezar, de oferecer o serviço antes, automaticamente a gente vai dizer, vamos rezar primeiro. Então e não são orações longas, gente, é um oferecimento que leva 30 segundos ou menos, é uma Ave Maria que leva também meio minuto, é só uma oferta, uma entrega, e isso tudo vai trazendo o céu, vai dando para a criança a consciência de que não estamos sós, de que tem um Deus que nos ama, que nos vê, que nos ouve, que está conosco e que pode nos ajudar e que quer nos ajudar. Então, isso tudo vai construindo a amizade da criança com Deus, o agradecimento a Deus, Tem as coisas que são básicas, que brasileirão comum faz, aquela coisa do acordou, faz uma oraçãozinha, antes de rezar faz uma oraçãozinha, antes de dormir faz uma oraçãozinha, mas buscarmos aumentar essas doses de amor a Deus no dia a dia, ensinando a criança, a fazer um sinal da cruz antes de sair para a rua, de fazer o sinal da cruz quando regressa, por termos chegado bem em casa, o papai não chegou em casa ainda, a criança vai dormir sem dar tchau pro papai porque ele não está em casa. Vamos rezar uma Ave Maria pela volta do papai para casa. É realmente no dia a dia falarmos de Deus. E aqui eu já vivi experiências muito lindas, sabe? O José, mais de uma vez, eu acho que eu vivi isso umas 3 vezes, sabe? Eu tenho na minha cabeça 2 situações, mas eu sei que não foram só 2, eu tenho certeza que pelo menos 3, eu tenho certeza que eu vivi. De situações que eu coloquei José no berço, e eu não sou aquela mãe atucanada, sabe? Inclusive, quando eu já tive, quando já aconteceu de eu me sentir angustiada e mal, que também foram pouquíssimas vezes, mas sabe quando vem uma tormenta? Deus não atormenta. Deus, ele age na mansidão. Nosso Senhor, ele nos avisa as coisas, mas dando-nos a força para suportar com serenidade. É na serenidade, é na mansidão que Deus, nosso Senhor, age. Deus é bom. Quem atormenta é o demônio. Então, eu sei que eu já vivi mais de uma vez situações que acordei teve uma vez que eu... Acho que já aconteceu não só na madrugada, mas enfim, situações em que eu me atormentei, que eu me senti muito mal, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, meu Deus, tá acontecendo meu filho dormindo, meu filho nem tinha me chamado, e eu é que me atormentei, eu tinha certeza que alguma coisa ruim estava acontecendo. Só que, como eu disse, se nós buscamos a união com Deus nosso Senhor, nós vamos ter a delicadeza de discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Então, eu me atormentei e eu vi, nosso Senhor não atormenta, isso não vem de Deus.
Se fosse o meu anjo da guarda me chamando, seria diferente. E eu sabia até porque eu já tinha vivido experiências em que o anjo da guarda tinha me acordado, me chamado para cuidar do meu filho. E era verdade, meu filho precisava realmente de mim. Só que eu acordei com paz, com serenidade. Gente, uma coisa assim, eu lembro, é maravilhoso lembrar, mas por mais que eu tente usar palavras, eu não vou explicar, sabe? A graça que foi essas vezes, assim, que o anjo me chamou para cuidar do meu filho. Uma serenidade, sabe? Uma sensação assim de tipo super heroína, sabe? Só que não era eu. Assim, uma gratidão ao meu anjo da guarda, porque eu vi a ação dele. E eu estava segura de que ele estava me levando a agir, de que ele me avisou, de que ele ama meu filho e ama a mim, de que ele está aqui para... Imagina, um ser que é poderoso, muito mais forte, muito maior do que eu. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, muito maior do que eu, tá aqui para me servir, sabe? Então, assim, quando o anjo me chamou para cuidar do José, teve uma situação que ele era muito pequenininho, ele era RN mesmo, assim. Tinha pouquinho mais de um mês. Eu lembro que eu senti, eu tava, acho que tava no banheiro, escovando os dentes, eu tava fazendo alguma coisa, e eu lembro que o José tá sufocando, o José tá com pano no rosto, tá sufocando, o cobertor, eu acho que eu falei, o José tá com cobertor no rosto, tá sufocando, falei pro Michael, e deu tranquila, plena, porque veio de Deus e Deus da paz. Eu lembro que eu entrei no quarto do José, ele tava mesmo. Eu descobri o José, ele tava com já um cobertor grosso, assim, tapando ele totalmente. Eu tirei, amarrei, né, deixei ele bem apertadinho. Depois ele começou a usar só aqueles fechadinhos que lá é tribom, daí não vai pro rosto. Por um tempo ele usou. E eu lembro que eu tirei do rosto e eu saí, tipo, heroína, assim, né, de dentro do quarto, falando pro meu esposo, meu amor, olha o que aconteceu. Tava aqui, o anjo me avisou. Eu fui lá, eu destapei o José e, sabe, tô bem, tô feliz, assim, uma felicidade de quem toca o céu. Porque realmente eu contei com o auxílio do divino. Eu contei com o auxílio do anjo do meu filho, do meu anjo. Por quê? Porque eu rezo, porque eu peço, porque quando eu vou colocar o José a dormir, sempre rezei com ele, sempre, porque eu como mãe, eu como pessoa, como indivíduo que quero me santificar, eu rezo pessoalmente. Então quando a gente, Deus Nosso Senhor tá sempre assim, eu tô sempre falando isso na live, Deus Nosso Senhor, é verdade, é muito bom. Oi Carla, tudo bem? Então assim, quando nós queremos o contato com o céu, gente, não tem quem queira mais a união conosco do que nosso Deus. Ele quer que nós nos entreguemos e nos unamos plenamente a Ele e nos conformemos a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assim como nosso Senhor nasceu da Virgem Maria, nós também precisamos ser gestados por Maria para que nós nos conformemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém quer mais do que nosso Deus a nossa união plena com Ele. Então o céu quer derramar graças, o céu quer cuidar de nós, o céu quer estar presente, mas é nós. Nós fazemos por onde? Nós correspondemos às graças, nós damos o nosso tempo, nós fazemos nossas orações, nós pedimos o socorro de Deus Nosso Senhor, dos anjos da guarda, dos santos que Ele nos deixou como amigos. Nós buscamos conhecer quem são esses santos que Nosso Senhor deixou por amigos, por companheiros do dia a dia. É isso que nós devemos fazer. Então, essa foi uma situação que eu lembro assim com muita clareza, porque foi a primeira vez que realmente eu senti o meu anjo me chamar para cuidar do meu filho. E foi lindo, e foi a primeira, mas não foi a única. E lembro também de uma vez, que é o que eu estava contando antes, que eu senti um tormento, eu acordei atormentada assim na madrugada, uma sensação de que, como se meu filho fosse morrer, como se ele estivesse em perigo. Gente, que sensação horrível, que sensação horrível. A minha vontade era pular da cama e ir correndo no quarto do José e ver se estava tudo bem. Mas eu vi que aquilo vinha do inimigo. E ao invés disso, eu rezei, eu passei água benta, saí jogando água benta na casa, água benta, não abri a porta, porque eu confiei em Deus Nosso Senhor. Eu não abri a porta do quarto do José, eu abençoei, eu fiz uma oração, eu me confiei meu filho, a minha casa, aos anjos, pedi a proteção dos anjos da guarda e fiz uma oração de joelhos, deitei e fui dormir, porque eu tinha certeza
que não era meu filho que precisava de mim, era o inimigo que queria me atormentar, que queria que eu confiasse menos em nosso Senhor. Não tinha nada, gente, não tinha nada. Tenham certeza de uma coisa: Deus, nosso Senhor, é um Pai amoroso e Ele age na serenidade, na tranquilidade. Deus nunca nos atormenta. Quem nos atormenta é o demônio. Deus não nos atormenta. Então, quando nós nos abrimos à graça age. E a gente é conduzido, mesmo nas situações mais difíceis, com suavidade. E, enfim, é isso. E sobre né, o tema da live mesmo, né, que é a questão de nós criarmos os nossos filhos para o céu, precisamos ter essa consciência de que a mesma união que nós buscamos, nós devemos incutir nos nossos filhos, para que eles busquem também, para que eles tenham essa amizade, para que eles tenham essa confiança. E é tão bonito de ver, sabe? Tantas vezes eu já ouvi o José Inácio quando ele demorou mais para dormir, quando por alguma razão assim, não tava com tanto sono, ficou deitado às vezes mais de hora, sabe? Aí eu escuto ele às vezes falando com a mamãe do céu: mamãe de Del, fica falando, ou fica cantando músicas pra mamãe do céu. Então assim, é tão lindo, sabe? É tão lindo. E isso por quê? Porque ele tem consciência, mesmo sendo pequenininho, consciência dentro da capacidade de uma criança de 2 anos, obviamente, mas ele tem consciência de que há um céu, de que existem seres espirituais, de que ele é amado, não só por papai e mamãe, mas muito mais por Deus. E é tão bonito, sabe, de ver todos os dias ele chegando na missa, ele dando oi para Jesus, antes de ir embora ele sempre dá tchau para Jesus, dá tchau para a mamãe do céu, se abraça, tem numa das igrejas que nós vamos, tem um Jesus e uma Nossa Senhora bem grande em cima de um pilar, ele abraça aquele pilar. Então assim, eles vão crescendo amando ao divino, amando ao eterno e tendo muito mais autonomia e confiança, porque eles sabem que mesmo que mamãe e papai não estejam aqui diante dos meus olhos, tem um anjo que eu não tô vendo, mas a mamãe, em quem eu confio, disse que tem um anjo, e esse anjo está sempre comigo. Então criamos os nossos filhos assim, com essa segurança, com essa tranquilidade, com a certeza de que o céu é de verdade e de que os nossos anjos, por mais que sejam muito maiores do que nós, eles são nossos servos, são nossos melhores amigos. E os santos também querem estar conosco, querem nos auxiliar. Basta que permitamos, que queiramos, que digamos sim. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia.